meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gustavo Sigseabra. Eu estou aqui com vocês hoje para ajudar nesse próximo exame da ordem. Então, é uma honra muito grande estar participando aqui do CONAordem e a gente vai falar sobre direito da criança e do adolescente. Em regra, galera, são duas questões na sua prova da ordem sobre direito da criança e do adolescente. E vocês vão ter que acertar essas questões. Eu tenho aqui algumas dicas boas do que normalmente cai na prova da ordem sobre direito da criança e do adolescente. Essa matéria que a gente sabe bem, normalmente passa batido pela faculdade. Vamos lá, pessoal. Entenda o seguinte. Historicamente, a gente tem duas doutrinas que tratam do direito da criança e do adolescente no Brasil. A doutrina já ultrapassada, que é anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é a chamada doutrina da situação irregular. Doutrina da situação irregular. Entendam, basicamente, essa doutrina é destinada a um público muito específico dos então chamados menores. Era destinada aos menores abandonados, menores que cometiam atos infracionais, menores que de alguma forma estivessem em uma situação irregular. E por isso o nome, doutrina da situação irregular. Era restrita a isso. O juiz de menores só tinha sua competência instaurada, e juiz de menores era o termo da época, o juiz de menores só tinha sua competência instaurada se percebesse que havia um menor, terminologia da época, em situação irregular. Na prática, aqui entre nós, a doutrina da situação irregular visava os menores carentes, as pessoas pobres, aqueles que ainda não tinham completado 18 anos, eram pobres, aquele morador de rua. E havia ali uma grande discricionariedade nas mãos do juiz. O juiz institucionalizava esses menores sem que eles tivessem cometido um ato infracional. Ele fazia o atendimento inicial desses menores que teoricamente estariam em situação irregular. Fato é que por diversas convenções internacionais e por uma evolução da matéria, que não convém aqui agora especificar, a doutrina da situação irregular foi alterada e passou-se a adotar no Brasil a doutrina da proteção integral. Doutrina da proteção integral. E vejam vocês, quando eu digo que a doutrina é da proteção integral, essa palavra integral já deixa claro que ela não se limita a pessoas, a menores em situação irregular. Ela agora abre e trata os então chamados de menores como crianças e adolescentes e dão a eles, independentemente de estarem em situação de rua ou não, eles podem ser de um bairro rico, podem ter uma família boa, eles terão todos os direitos que estão previstos aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. A doutrina, então, é da proteção integral. E logo no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente é dito: essa lei disciplina a doutrina da proteção integral a crianças e adolescentes. Basicamente isso está no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos fazer uma diferenciação em apenas uma frase da doutrina da situação irregular para a doutrina atualmente vigente da proteção integral. Na doutrina da situação irregular, os então chamados menores eram objeto de direito, objeto de proteção. Havia ali uma compaixão-repressão. Enquanto que, na doutrina da proteção integral, crianças e adolescentes, não mais menores, crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Sujeitos de direito. Então, objeto de direito, situação irregular, sujeitos de direito, proteção integral. Vocês devem ter percebido que eu falei os então chamados menores, e quando eu falava assim a palavra menor,
eu falava colocando uma expressão assim, tipo, cuidado. Por quê? Porque hoje em dia, por favor, não utilizem mais a palavra menor. Não utilizem mais. Porque a doutrina do direito da criança e adolescente entende que é pejorativo utilizar o termo menor, porque remete à doutrina da situação irregular. E na doutrina da situação irregular, adivinha o nome do código que era anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente? Era o Código de Menores. Então hoje a gente não usa mais, tecnicamente falando, o termo menor. Pode parecer uma besteira, pode parecer um detalhe, mas o fato é que a gente não usa mais a palavra menor. A gente fala em criança e adolescente. Portanto, Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto que adotou a doutrina da proteção integral. E a doutrina da proteção integral é a que vige hoje no Brasil. Tudo bem? Então, se eu estou falando de criança e adolescente, eu estou falando que essas crianças, esses adolescentes agora estão amparados pela doutrina da proteção integral, a gente precisa saber o que é criança e o que é adolescente. Esse conceito de criança e de adolescente está no artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente. Não é um conceito muito bom. Na primeira parte até é, na segunda nem tanto. Por quê? Porque o artigo 2º caput do Estatuto da Criança e Adolescente diz que criança é aquela pessoa com até 12 anos de idade incompleto. E adolescente, aquela de 12 a 18 anos. Por que eu falei que a primeira parte do conceito é boa e a segunda nem tanto? Por quê? Quando você fala que criança é aquela pessoa com até 12 anos incompletos, você entende perfeitamente que criança é aquela pessoa, por exemplo, com 11 anos, 11 meses e 29 dias. No aniversário de 12 anos, ela deixou de ser criança, porque ela completou 12 anos e passou a ser adolescente. Mas você não entende bem o conceito de adolescente, porque o Estatuto fala adolescente é aquela entre 12 e 18. Aí você pergunta o seguinte, mas espera aí, se entre aquela entre 12 e 18, só deixa de ser adolescente aos 19. E não é essa a ideia do Estatuto. Onde se lê entre 12 e 18, por favor, entendam, entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Esse é o conceito de adolescente. Gustavo, será que o Estatuto da Criança e Adolescente pode ser aplicado às pessoas com mais de 18 anos? Sim, sim. Artigo 2º, parágrafo único, diz que, nos casos expressos em lei e excepcionalmente, é possível a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente às pessoas entre 18 e 21 anos. Então, o Estatuto tem um limite, que é a idade de 21 anos. Essa idade entre 18 e 21 anos não se enquadra no conceito de adolescente, mas o Estatuto pode ser aplicado excepcionalmente e nos casos expressos em lei. Vou dar um exemplo muito claro e muito fácil. Imagine que um adolescente de 17 anos e 11 meses comete um ato infracional. Ele comete um ato infracional análogo a roubo. Se o Estatuto não fosse aplicado até os 21 anos, ele cumpriria só um restinho até completar os 18. Isso seria completamente desproporcional. Então, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente diz que a liberação desse adolescente seria compulsória, ou melhor, é compulsória, aos 21 anos de idade. Isso está lá no artigo 121, parágrafo 5º, que trata da medida socioeducativa de internação. Mas, por hora, eu quero que vocês tenham em mente que é possível, sim, que o Estatuto seja aplicado nos casos expressos em lei e, excepcionalmente, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Pessoal, doutrina da proteção integral, como eu falei para vocês, trata crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Vamos estudar, então, os direitos mais importantes que nós temos aqui no nosso Estatuto. E o direito que nós temos e que mais cai na prova da OAB é o direito à convivência familiar e comunitária, que está previsto no artigo 19 e seguinte do Estatuto. Artigo 19 e seguinte do Estatuto. Eu vou ler para vocês o artigo 19 porque ele é muito importante e eu quero que vocês tenham isso em mente. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária e tudo mais. Olha só,
é direito da criança ou adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. A gente extrai desse artigo 19 dois princípios que são ligados. Primeiro, princípio da prevalência da família natural. Princípio da prevalência da família natural. E como consequência do princípio da prevalência da família natural, nós temos o princípio da excepcionalidade da colocação em família substituta. E aí você está me olhando e falando assim, ah, tá, muito bonito. Mas que negócio é esse de família natural? Que negócio é esse de família substituta? E eu vou ampliar e vou falar um outro conceito. Quando a gente fala de família no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, a gente precisa passar pelo artigo 25. Artigo 25, parágrafo único e artigo 28. Porque nós temos três conceitos de família dispostos expressamente no Estatuto da Criança e Adolescente. O primeiro conceito é o de família natural, artigo 25 caput. Artigo 25 caput. Família natural é aquela formada entre pais e filhos. Então, eu tenho um filho. Eu e meu filho formamos a família natural. Eu, minha esposa, meus filhos. Eu tenho, então, um conceito de família natural. A avó já não é mais a família natural. A avó é a chamada família extensa, família ampliada, que é a do artigo 25, parágrafo único. Artigo 25, parágrafo único, fala que a família ampliada é aquela que a criança ou adolescente encontra laços de parentesco e tem afinidade. Então, para a família extensa ou família ampliada, nós temos dois requisitos. Ter laço, algum parentesco, e ter afinidade, afetividade. Notem, uma tia com quem a criança convive, adora a tia, é família extensa? É. Aquela avó presente na vida da criança é família extensa? É. E por que existe hoje esse conceito de família extensa? Por que o artigo 25, parágrafo único do Estatuto da Criança e Adolescente trouxe um conceito de família extensa? Se vocês forem reparar aí no código de vocês, verão que o artigo 25, parágrafo único, foi obra da Lei 12.010 de 2009. Por que incluíram o artigo 25, parágrafo único, nesse conceito de família extensa? O objetivo da lei foi criar um degrau. E eu vou explicar isso falando o que é a família substituta. E eu volto à família extensa, vocês vão entender. A família substituta é aquela que se dá mediante guarda, tutela e adoção. A guarda, tutela e adoção pode fazer com que uma criança ou um adolescente vá para os cuidados de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, o exemplo clássico é da adoção. A adoção, uma pessoa entra no cadastro e às vezes vai lá e pega uma criança que vai ser, depois disso, vai ser sua filha e tudo mais, uma criança que ela nunca viu na vida e essa criança nunca teve um contato prévio com essa pessoa. Por que eu tive que dar essa explicação antes de explicar o motivo de criarmos a família extensa, o motivo de hoje termos esse conceito de família extensa? Porque o Estatuto foi muito sábio. Quando ele colocou o conceito de família extensa em sua redação, o que ele quis foi evitar que crianças e adolescentes fossem para a guarda, a tutela e a adoção de terceiros, sem antes verificar se havia alguém da família com quem ele tivesse alguma afinidade e que pudesse fazer essa transição de uma maneira um pouquinho mais calma, um pouquinho mais tranquila. Afinal, imagine que os seus pais não tenham condição nenhuma de lhe criar. Eles praticam maus tratos, eles te deixam sem a vacina, eles não te levam ao colégio e o Ministério Público fica ali em cima e fala, olha, eu tenho que destituir o poder familiar dessa pessoa. Antes, eu quero colocar essa criança na guarda de alguém porque não tem como esse pai, essa mãe ficarem com a criança ou com o adolescente. É melhor a gente pegar uma terceira pessoa que a gente nunca viu na vida e colocar essa criança lá na guarda? Ou então, até colocar essa criança sob acolhimento institucional, que é um abrigo? Ou é melhor deixar essa criança na guarda da tia, com quem ela já convive, com quem ela já tem laços? É muito melhor colocar na guarda da tia. Portanto,
o conceito de família extensa veio para, nas hipóteses em que a gente precisa retirar aquela criança e adolescente da família natural, acharmos uma escada, um degrau abaixo que não necessariamente levaria a uma família de terceiros desconhecidos. O que eu estou falando para vocês, então, meus amigos, é que existe um degrau de prioridade entre esses três conceitos de família. Primeiro, a criança e adolescente preferencialmente fica com a sua família natural. Depois, se não for possível ficar com a família natural, vai para a família extensa ou ampliada. E depois, aí sim, vai para uma família substituta com terceiras pessoas com quem a criança ou adolescente não tem qualquer contato. É um caso excepcional. Como eu disse a vocês, o artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente deixa evidente que a colocação em família substituta é excepcional. O que cai muito em prova, obviamente, dentro desse capítulo da convivência familiar e comunitária, é o excepcional. É o que dá problema no nosso dia a dia, no dia a dia do advogado, no dia a dia do defensor público, do promotor de justiça, do juiz. Que são as carreiras que vocês vão seguir após completar a faculdade e passarem nessa prova da OAB. É o que dá problema e é o que cai na sua prova. 3 formas nós temos de colocação em família substituta. A primeira forma é a guarda. Guarda aqui que não se confunde com aquela guarda que você vê nas varas de família. Sabe quando você vai lá assistir uma audiência na vara de família e vê um pai e uma mãe se divorciando e discutindo, não, a criança vai ficar comigo, não, a criança vai ficar com ele. Com quem que vai ficar essa guarda? Essa guarda não é a guarda que nós estamos tratando aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. Sabe por quê? Porque essa guarda é uma forma de manter a criança na sua família natural, com o pai ou com a mãe, ou se será uma guarda compartilhada, isso não importa. O fato é que é família natural. A guarda aqui do Estatuto da Criança e Adolescente é uma forma de colocação em família substituta. É quando a gente tira do pai e da mãe e a gente procura alguém da família extensa ou um terceiro. E a guarda se destina a regularizar a posse de fato, ou mesmo a suprir situações excepcionais ali de ausência dos pais. Ou a guarda também serve como uma liminar no processo de adoção. Dou um exemplo. Um casal que está querendo adotar uma criança ingressa com um processo de adoção. E a criança está lá, acolhida, ou seja, abrigada. Ele pede a guarda para que, no transcurso do processo, aquela criança já possa ficar com ele. É uma forma liminar, incidental no processo de adoção. Para isso que serve a guarda. A tutela, que é a segunda forma de colocação em família substituta, aqui do Estatuto da Criança e Adolescente, ela é tem pouquíssima regulamentação aqui no ECA. Ela tem uma regulamentação muito mais incisiva e forte no Código Civil, a partir do artigo 1728 do Código Civil. E a tutela serve para dar a representação àqueles que ainda são absolutamente incapazes ou a assistência àqueles que são relativamente incapazes. Aquela criança, aquele adolescente, perderam por algum motivo, por exemplo, a morte dos pais, alguém que os representasse, alguém que os assistisse. Para isso serve a tutela. Para a tutela é preciso que haja a suspensão ou a destituição do poder familiar, uma ou outra. Na guarda, não necessariamente. Na guarda é possível que ocorra a suspensão ou a destituição do poder familiar, mas não necessariamente, não é obrigatório. Passando para a adoção, é a forma mais intensa de colocação em família substituta. Porque a adoção faz com que se crie um vínculo de paternidade e maternidade. O registro de nascimento anterior é cancelado e constitui-se um novo registro, um novo vínculo de parentesco. Lembrem-se que, e aqui eu falo porque isso pode ser cobrado na sua prova, tanto em direito de família como também aqui em direito da criança e adolescente, lembre-se que o STF, hoje em dia, pelo seu tema 622, admite a multiparentalidade. Então ele admite, por exemplo, que haja 2 pais e uma mãe, que haja 2 mães e um pai. O vínculo de parentesco pode ser, ao mesmo tempo, biológico e socioafetivo. O STF já decidiu isso e está tranquilo na nossa jurisprudência. E por que eu estou falando isso quando a gente trata de adoção?
Porque tradicionalmente, quando a gente falava de adoção, a gente dizia o seguinte, olha, para a adoção, a gente retira aquelas pessoas que estavam no vínculo anterior e constitui um novo vínculo. Ou seja, a gente destitui o poder familiar dos pais que constavam no registro e constitui um novo vínculo de parentesco daquelas pessoas que construíram, que tiveram constituído o vínculo de parentesco de pai e mãe pela adoção. Hoje em dia, a gente já não pode falar isso com tanta certeza. Porque como existe a possibilidade de multiparentalidade, é possível imaginarmos um vínculo novo sendo criado naquela criança, naquele adolescente, sem desconstituir o anterior. Então, notem que existe uma evolução que a doutrina vai começar a entender e vai começar a perceber depois do posicionamento do STF que admite a multiparentalidade. Agora, vocês perceberam que eu falei para vocês em alguns momentos que o vínculo vai ser constituído? Vocês perceberam isso? Não foi à toa, não. Eu falei por causa do artigo 47, parágrafo 7º do Estatuto da Criança e Adolescente. O vínculo de adoção se constitui com o trânsito em julgado da sentença. O que eu estou querendo falar para vocês é que durante o processo, mesmo que aquele pretenso pai, aquela pretensa mãe consiga uma liminar de guarda, mesmo que a criança já esteja com eles, mesmo que saia uma sentença e alguém recorra, esse vínculo só vai se formar com o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, aí sim, cancela-se o registro anterior e constitui-se um novo registro. Mas eu preciso falar para vocês que existe uma exceção. Uma exceção. Existem diversas formas de adoção, diversas modalidades de adoção, que não cabe aqui me aprofundar, mas existe uma que eu quero falar, que é a chamada adoção pós-mortem ou póstuma. Adoção pós-mortem ou póstuma, que vem disciplinada no artigo 42, parágrafo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz o artigo 42, parágrafo 6º que é possível a adoção quando, iniciado o procedimento, o adotante falecer em seu curso após inequívoca manifestação de vontade. Então vamos lá, eu quero adotar uma criança. Sou apaixonado pela criança, ingressei com a ação de adoção. No meio da ação de adoção eu morri. Essa ação vai seguir. Essa ação vai seguir. E olha só que coisa interessante. Essa ação vai seguir. E quando houver o trânsito em julgado da sentença, os efeitos dela retroagirão à data da minha morte. Artigo 47, parágrafo 7º, parte final. Retroagirão à data da minha morte. E por que vocês acham que a lei fez essa disposição? A lei fez essa disposição para dar efeitos sucessórios ao adotando a criança e o adolescente. Porque com a retroação dos efeitos da adoção, com essa retroatividade à data da minha morte, eu estou falando que pelo direito de Sazini, lá do Código Civil, que vocês estudaram bem no finalzinho da faculdade, em sucessões, essa pessoa terá direito a me suceder, a ser, portanto, uma herdeira. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, a gente tem duas situações relacionadas à adoção. Uma, a regra é, ela produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença. Salvo se estivermos diante da chamada adoção pós-mortem ou adoção póstuma, que está lá no artigo 42, parágrafo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso, a sentença retroage e produz efeitos a partir do óbito, a partir da morte do adotante. Ok? Vamos passar para a prática de atos infracionais. Então a gente falou da colocação em família substituta, só um exemplo, só uma questão que eu não posso deixar passar de lado, antes de entrar nos atos infracionais. Apadrinhamento, que é novidade da Lei 13.509 de 2017, apadrinhamento não é forma de colocação em família substituta. Sabe o que é o apadrinhamento? Uma criança está lá no acolhimento institucional, está abrigada. Vamos colocar dessa terminologia para que vocês entendam bem. Está abrigada. E aí, ninguém está querendo adotar a criança porque ela é uma pessoa com deficiência, ela tem um grupo de irmãos, ela é uma pessoa de difícil colocação em família substituta. E aí você entra num programa de apadrinhamento,
e fala, tudo bem, eu não vou adotar, mas todo final de mês eu vou levar essa criança, vou pegar, tirar do abrigo e vou colocar para ir passear no parque, para pegar uma praia, para ir para o cinema comigo. É uma forma de apadrinhamento afetivo. E apadrinhamento pode ser feito, inclusive, por pessoa jurídica. Óbvio que quando a gente trata de apadrinhamento por pessoa jurídica, o apadrinhamento não é afetivo. O apadrinhamento é o quê? Financeiro. Então a pessoa jurídica chega e fala, olha, eu vou bancar a cadeira de roda daquela criança, eu vou bancar um curso de música para ela. É uma forma de apadrinhamento. Importante, apadrinhamento não é forma de colocação em família substituta. Tudo bem? Agora sim, ato infracional. Ato infracional. A gente passa da parte civil, da parte chamada protetiva, e entra na parte infracional do Estatuto da Criança e Adolescente. Ato infracional é aquela conduta descrita como crime ou contravenção penal. Disse que, quando estamos diante do ato infracional, há uma tipicidade delegada, uma tipicidade remetida. Por quê? Porque para que se configure o ato infracional, se faz necessário que aquela conduta praticada pela criança e adolescente tenha alguma correspondência no Código Penal ou na Lei de Contravenções Penais. Vocês perceberam que eu falei aquela conduta praticada pela criança e pelo adolescente? E talvez vocês tenham pensado assim, opa, peraí, ele falou errado. Não falei errado, não. Se vocês lerem o artigo 105 do Estatuto da Criança e Adolescente, verão que aos atos infracionais praticados por criança corresponderão as medidas do artigo 101 do Estatuto. E aí você pode, de uma forma assodada, de uma forma apressada, falar o seguinte, opa, peraí, criança não comete ato infracional. Errado, errado. Criança comete ato infracional. Só que, de acordo com o artigo 105 do Estatuto da Criança e Adolescente, para a criança, a resposta ao ato infracional, independentemente da gravidade abstrata ou concreta, sempre será uma medida protetiva, artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente. Enquanto que o adolescente pode receber, pela prática do ato infracional, tanto uma medida protetiva, como uma medida socioeducativa. As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112, em caráter taxativo, do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o artigo 112 traz uma enumeração taxativa das medidas socioeducativas que existem no ordenamento jurídico. O adolescente que pratica um ato infracional pode estar sujeito a uma medida socioeducativa. E por que pode e não deve? Pode porque é possível que o juiz resolva aplicar uma medida protetiva, vendo o caso concreto e verifique, olha, peraí, ele até cometeu um ato infracional, mas a situação de vida dele exige muito mais uma medida protetiva do que uma medida socioeducativa. Nós temos duas medidas socioeducativas que são as mais importantes. Por quê? Porque são as chamadas medidas socioeducativas que privam a liberdade. As medidas socioeducativas de meio aberto, de acordo com o que dispõe o artigo 15 da lei do SINASE, não é o que está aqui no Estatuto. Artigo 15 da lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Lei 12.594 de 2012. Vocês não vão estudar a lei do SINASE. Não estudem, porque isso nunca caiu na prova da OAB. Quando vocês forem prestar concurso, vocês precisam estudar essa lei, que é importantíssima. Para a OAB, eu não vejo necessidade. Essas medidas são semiliberdade e internação. A internação é a medida mais drástica. O adolescente fica efetivamente privado da liberdade. Alguns dizem, olha, é muito bom ser menor de idade, porque o adolescente nunca vai preso. Quem fala isso é porque nunca entrou numa unidade socioeducativa de internação. A internação é uma medida que priva de liberdade. Por isso, ela é sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e da colocação e da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, artigo 121 caput. E as hipóteses de internação são taxativas. Estão lá no artigo 122 do Estatuto da Criança e Adolescente. Essas hipóteses têm 3 incisos. Uma é pelo cometimento de ato infracional com grave ameaça ou violência. Grave ameaça ou violência, não estou falando aqui de ato infracional análogo a crime hediondo. De forma que o tráfico de drogas não se inclui nesse inciso 1. Esse é o teor da súmula 492 da STJ. Tráfico de drogas não tem violência ou grave ameaça, de forma que não se inclui no inciso 1 do artigo 122. Inciso 2. Reiteração no cometimento de outros atos infracionais graves.
Hoje em dia o STJ entende que para reiterar no cometimento de atos infracionais graves, basta que o adolescente cometa 2 atos. E aqui sim, se o adolescente cometeu um ato infracional análogo a tráfico e depois cometeu outro, ele pode receber a medida socioeducativa de internação. E o inciso 3, que é a chamada internação-sanção, que é aplicada já no curso da execução da medida socioeducativa, é aquela em que há o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. A semiliberdade, que está no artigo 120, portanto anterior ao que eu falei, a semiliberdade é um meio termo entre a privação total da liberdade da internação e as medidas de meio aberto. Aplica-se a semiliberdade no que couber as regras da internação. Faço aqui para vocês uma observação importantíssima, importantíssima. Tanto na semiliberdade como na internação é possível atividades externas. É possível atividades externas. Mas na semiliberdade a lei diz que é possível independentemente de autorização judicial, enquanto que na internação, artigo 121, parágrafo 1º, é dito que é possível atividades externas, mas o juiz pode vedá-las expressamente. As atividades externas na internação são a critério da equipe técnica, mas se o juiz falar, olha só, esse garoto aqui não pode ter atividades externas, a equipe técnica nada poderá fazer. Meus amigos, em linhas gerais, eu acho que esses são os pontos importantes de direito à criança e adolescente. Eu espero revê-los advogando, defensorando, como promotores, juízes, delegados, procuradores, e contem sempre comigo para essa caminhada que vocês estão começando agora nessa prova da OAB. Muito obrigado pela presença de todos, agradeço muito a Cona Ordem, ao professor Murilo, à professora Camila, desejo tudo de bom, estou sempre à disposição. Tchau!